Olá, tudo bem com vocês? Esse aqui é meu primeiro vídeo no meu canal. Eu vou falar um pouco sobre política. Peço a vocês que curtam e compartilhem meu vídeo para que eu tenha, uma visibilidade aqui no YouTube. Bom, gente, eu quero falar um pouco sobre Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Bolsonaro começou a sua carreira política, ele ficou 27 anos. Ele não conseguiu absolutamente nada lá dentro. Mas em 2018, Bolsonaro se candidatou a presidente da República. Porém, Bolsonaro não tinha apoio das pessoas e muitas pessoas também achavam que o Bolsonaro não ia conseguir nada. As pessoas achavam, imagina se ele vai conseguir. Ele ficou 27 ou 28 anos lá dentro e não conseguiu nada, porque ele vai conseguir agora. Só que as pessoas não contavam que de fato o Bolsonaro ia se tornar presidente da República. Mas aonde eu quero chegar com isso? Hoje eu estou vendo uma situação muito complicada, aonde tem Bolsonaro, aonde tem Tarcísio, aonde tem Nunes e aonde tem Pablo Marçal. Aí você fala, mas o que tem a ver essas pessoas? Sim, tem muito a ver. Eu vejo que a gente não deve se esquecer de onde a gente saiu, aonde a gente começou. Eu acho que o nosso passado é muito importante para a nossa vida aqui no presente, ou talvez até para o futuro. Eu vejo que Bolsonaro, neste momento, ele está errando muito, ele e o Tarcísio. Por que ele está errando muito? Ele está errando porque ele se esqueceu de onde ele saiu e o que ele fez para chegar como presidente da República em 2018. Muitas pessoas sabem muito bem que o Bolsonaro ele tinha um celular igual a esse, tinha seus filhos, as pessoas mais próximas dele, a sua família, onde ele fazia suas filmagens, as suas lives e aonde ele trazia as pessoas para o lado dele. Bolsonaro se colocou numa posição de direita, onde tem hoje esquerda e direita. Antes se falava sobre os partidos, nome de partido, e PT, aquela coisa toda, mas Bolsonaro abriu, sim, os olhos de muita gente a enxergar a política, a entender mais da política, coisa que as pessoas estavam mais ligadas numa novela, um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, etc. Sim, Bolsonaro trouxe isso. Ele teve, sim, seu lado bom da história, ele fez muita coisa interessante, ele abriu muitos olhos das pessoas, o qual ela tinha uma só visão. Tipo assim, quem tiver na frente ganha. E aquela pergunta, quem está ganhando? Ah, é fulano? Ah, eu vou votar nele porque está ganhando. As pessoas não se interessavam por política como estão se interessando hoje, e quando o Bolsonaro se regressou, ali na carreira política como presidente, se candidatou como presidente, mesmo não tendo todos os benefícios que os demais candidatos tinham. Então ele só tinha ali um celular e as pessoas mais próximas dele para ajudá-lo nessa caminhada de presidente da República, o qual ele chegou. Mas como todo mundo sabe, difícil você entrar na política e seguir uma risca, muito difícil. Sim, Bolsonaro teve de se envolver desde lá de trás, sim, com o Centrão. Não adianta falar que hoje ele se envolveu com o Centrão. Não. Davi Alcolumbre, não é verdade? Rodrigo Maia, não tem para onde correr. Sim, desde lá de trás. Talvez as pessoas não perceberam ou não analisaram direito a situação e procurou ver só o foco, O Bolsonaro não procurou ver o que se passava em volta. Tanto quando ele queria fazer alguma coisa, ele era barrado. Rodrigo Maia, e o Davi Alcolumbre. E nessa caminhada, eu acho que Bolsonaro ele chegou aonde chegou porque ele veio com aquele projeto falando o que ele era contra, o que ele era a favor. Eu sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto, contra as drogas, etc. Tal. Então ele foi mudando muitas coisas, aonde muitas pessoas começaram a abrir os olhos, a gostar de política, coisa que muitas pessoas
não gostava, e era mais uma novela, uma Copa, um jogo de futebol, a torcida do Corinthians, Palmeiras e por aí vai. Bom, o que eu vejo hoje que está acontecendo? Eu acho, muita gente está falando, a direita está tendo um racha. Eu acho assim, quando você de fato é de direita e você quer algo que realmente é bom, você não racha. Eu estou vendo essa história, essa conversa, Pablo Marçal chegou para dividir a direita. Não, o Pablo Marçal não chegou para dividir a direita. Sabe por quê? Porque ela já estava dividida. Sim, já estava dividida lá atrás, antes do Marçal chegar agora e falar assim, olha, tirar o Salles, eu vou me candidatar a prefeito de São Paulo. Sim, já tinha um racha, assim, que não deveria, porque se você é de direita e se você é a favor a coisas boas e contra as coisas ruins, você não tem que ter um racha, você tem que seguir ali sim a sua linha de raciocínio sem sair. Então não adianta falar que o Marçal veio para trazer discórdia, briga, desunião, não, nada disso. Se você é de direita, você tem que estar junto com pessoas que é de direita para fazer o que é certo. Eu, por exemplo, eu não sou a favor do fundão. Você quer ser político, você quer se candidatar a presidente, a vereador, deputado estadual, federal, você quer ser prefeito, você faça por você mesmo, faz campanha, pede dinheiro para as pessoas e faz, vai na raça e faz. Eu não sou a favor, porque esse dinheiro só é nosso, é um dinheiro nosso, onde tem que ser investido na saúde, na educação, na segurança, no bem-estar de cada um de nós brasileiros. Eu não sou a favor do fundão ser para político. Quer dizer muito para você e nada, porque na verdade o político ele acaba tendo tudo de bom, ele tem uma vida maravilhosa, ele anda com melhores carros, ele tem um salário monstruoso, ele come do bom e do melhor, ele tem médico, ele tem hotel, ele tem gasolina, ele tem segurança. Bom, aqui eu ficava falando um monte de coisa que ele tem acesso que nós não temos, e é nós que pagamos isso para os políticos. Coisa que nós não temos convênio, mas ele tem os melhores hospitais para ser atendido e a gente não é verdade? Então é uma coisa que eu não sou a favor, né, do fundão. Eu creio que muitas pessoas também não é. Quer ser político? Faz você mesmo. Essa é a minha opinião e eu creio que muitas pessoas estão indo nessa linha de raciocínio. Então o que eu vejo nesse momento é o quê? É uma divisão que não deveria ter. Eu acho que todo político, vamos lá, o Lula e os outros que passaram seus, vamos lá, Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, todos. Quando você entra, você faz uma bolha e ali você coloca quem você quer. Parente, filho, você quer proteger todo mundo. Não tem diferença do Bolsonaro, do Lula e dos outros, porque quando você entra, você faz a bolha, você deixa entrar quem você quiser. E você quer proteger quem você quiser. Então, quando estava a Dilma queria proteger quem ela queria. Quando estava o Lula, ele queria proteger filho, parente, ciclano, fulano, tudo que ele tinha. A mesma coisa que acontece hoje. O Bolsonaro, ele quer proteger a família, quer proteger os filhos, quer proteger as pessoas mais próximas, que ele acha que é viável para ele, para estar ali com ele. É o que acontece. Me diga qual é a diferença. Quando estava o Lula, ele não estava protegendo os filhos e não protege os filhos. Quando está agora o Bolsonaro, não quando estava o José Sarney, Fernando Henrique, sim, só cada um administrava de uma forma diferente. Né? Não vamos esquecer. Né? Por que esquecer do Fernando Collor, do Sarney? Esquecer do que o Collor fez na poupança, do nada chegou ali, pegou o dinheiro de todo mundo, provocou aquele caos. Então, sim. Então, por que falar que o Marçal chegou? Não, o Marçal não chegou para provocar nada disso. É só a gente raciocinar, a gente pensar. Se a direita é direita, ela não tem que brigar. Ela pode discordar de diversos assuntos, diversas coisas, mas brigar, fazer um racha, não. Porque aí o que tem? Os outros partidos, ou o outro partido, como se diz que seria a esquerda, bate palma, dá risada da cara daqueles que dizem que são de direita. Então, o que a gente tem que fazer e observar? Cada candidato, cada pessoa, né? Então, hoje eu vejo dessa forma. Eu acho
que o Bolsonaro está se perdendo na linha que ele está indo. Por quê? Ele está se aliando com Kassab, e lá atrás ele falou do Kassab. A gente sabe muito bem disso. Ele questionou o Kassab, que ele era isso, que era aquilo, aquilo outro, que todas as coisas que você já sabe, né? E hoje ele está aliado com Nunes e Kassab. É um erro. O Tarcísio nunca foi de direita. O Nunes nunca foi de direita. Sim, claro que não. Não, se vocês analisar bem, pegar tudo, vocês vão ver que o Tarcísio não é de direita e nunca foi de direita. Ele pode estar fazendo coisas de direita, ele pode estar trabalhando, fazendo benefícios de direita, mas isso não quer dizer que Tarcísio é bolsonarista, jamais. Nunes nunca foi e nunca será. Ele pode falar que é, mas ele não é, certo? E o que eu vejo? O Bolsonaro está esquecendo de onde ele veio. De onde que ele veio? 27, 28 anos, conseguiu ser presidente com esse celular qual eu estou gravando, um celular igual esse, onde seus filhos já estavam ali com eles, os mais chegados, uma live na internet, e por aí ele foi fazendo a sua campanha. Só que ele não deveria esquecer disso, mas ele está esquecendo disso hoje. Por quê? Ele foi eleito pela internet. Ali ele fazia a sua live, ele chamava o povo, ele falava os seus projetos, falava o que estava acontecendo, falava o que, sabe, de tudo o que acontecia, ele falava aqui com esse celular. Agora eu pergunto, por que o Bolsonaro hoje e o Tarcísio está batendo tanto no Marçal? Qual é o medo? O que o Marçal representa de tão ruim para o Bolsonaro e para o Tarcísio e para outras pessoas aí que não suportam ouvir o nome Marçal? Ele não está indo para o mesmo caminho de direita? Ou ele está fazendo algo que não é de direita? Peraí, se todos são de direita, tem que estar junto e se aliar, estar junto, se fortalecer, não rachar. Então eu acho que hoje o Bolsonaro ele devia fazer o quê? Ajudar. Sim, ele fez uma escolha, ele preferiu estar do lado do Nunes. Sim, Costa Neto, sim. Muita gente falou que obrigado por causa do Costa Neto, por causa do fundão. E hoje o Nunes, ele está cheio da grana, do dinheiro do fundão, do PL. Quantos partidos está ajudando o Nunes? Pesquisa, vamos dar uma olhada para você ver. Quantos partidos está ajudando o Nunes? Quanto que o PL liberou para o Nunes nessa campanha? Esse dinheiro poderia ser investido em saúde, educação, segurança e muitas coisas. Sim. Por que bater tanto no Marçal? Por que não estar junto com o Marçal? Bolsonaro teve a sua primeira oportunidade de mostrar o que ele poderia fazer e o que ele sabia fazer quando ele se tornou presidente eleito pelo povo brasileiro. Agora, o Marçal, ele não pode ser prefeito, ele não pode mostrar o que ele sabe fazer. Deixa o cara mostrar o que ele sabe fazer. Se ele não souber fazer, tira. Não vai vir novas eleições? Tira. Está errando demais, está complicando demais? Tira. Mas deixa o cara entrar, deixa o cara trabalhar. O cara tem projeto bom, o cara tem ideias. Deixa ele mostrar se de fato ele vai colocar essas ideias, esses projetos, qual ele está falando que vai fazer em prática. Então não há necessidade de querer tirar o cara da jogada, não deixar o cara chegar até o final. Não é o povo que tem que decidir, não são um partido político que tem que decidir. Quando o Bolsonaro entrou, quando o Tarcísio entrou, foi o povo que decidiu. Foi lá e falou, eu vou votar no Tarcísio, eu vou votar no Bolsonaro. Sim, não foi dessa forma? Independente do que aconteceu nessa eleição passada agora, o pessoal não foi lá, não votou no Lula? Sim, não votou, não escolheram? Seja lá Nordeste, Sul, Sudeste, não importa, não, todo mundo não escolheu? Sim, então deixa as pessoas escolherem. Deixa as pessoas livres para escolher, afinal a gente ainda vive numa democracia, eu acho. Então deixa a pessoa escolher de fato quem elas querem. Isso é muito importante. Agora, toda hora, você vê com uma piadinha, Tarcísio, Nunes,
vem, eu vou tirar até o Nunes, vem o Bolsonaro e Tarcísio. Tarcísio, você está aí como governador de São Paulo porque o Bolsonaro colocou você aí. Porque se não tivesse o Bolsonaro, você não estaria como governador do estado de São Paulo. Porque quem era Tarcísio? Um ministro de Bolsonaro. E ele era um ministro de Bolsonaro? Sim, era capaz, inteligente, tem bons projetos, está fazendo algumas coisas legais? Sim, está fazendo. Mas espera aí, se não fosse o Bolsonaro e o povo, você não estaria aí. E você poderia ver esse exemplo também, como que o Bolsonaro se elegeu através de uma telinha de celular, pela internet, pegando voto das pessoas por aí, mostrando, falando seus projetos, o que ia fazer, o que não ia fazer, o que gostava, o que não gostava, e o povo começava a ouvir e entender o que era. Então eu acho que isso mais que justo. Agora, o que o Bolsonaro não pode fazer é achar que o tiro lá dos Estados Unidos, do ex-presidente, que pegou de raspão, graças a Deus, como já teve 3 atentados, é uma coisinha boba. Que a cadeirada que o Marçal levou é uma coisa boba, mas a minha facada, o que aconteceu comigo, foi muito mais grave. Peraí, não, ninguém está falando que a facada que foi uma coisinha boba, não. Você só não pode chegar e fazer o que você está fazendo. O que você está fazendo, Bolsonaro, eu vejo na minha forma de pensar, é extremamente errado. Quando você chega nessa situação de chegar e falar, olha, o tiro do outro foi assim, a cadeirada do outro foi assim, mas a minha... Não era para acontecer nada com você, não era para acontecer nada com os Estados Unidos, não era para acontecer nada com o Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. A gente não pode colocar que um foi maior, outro foi menor, não. A agressão nunca é bem-vinda nem para você, no estado de presidente, que você estava na colocação de presidente, nem para os dos Estados Unidos e nem para o Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo. A violência não pode acontecer, pelo contrário, você deveria sim prestar solidariedade a Marçal, e você não prestou solidariedade a Marçal, mas sim você prestou solidariedade a Datena, aquele que foi o agressor, mas o agredido que sofreu, você não prestou solidariedade. Então, é um grande erro seu e do Tarcísio. Eu vejo isso como que um incentivo à violência. Por que não? Sim, você, independente de você. Oi, pessoal. Voltei de novo aqui dando continuidade ao primeiro vídeo, porque parou e eu tive de cortar ele e ficou algumas palavras, né, para terminar aquele primeiro vídeo. Então, eu parei naquela parte que eu falei que Bolsonaro prestou solidariedade ao Datena, mas não prestou o Marçal. E que de alguma forma, ou indiretamente ou diretamente, eu creio que ali ele estava de alguma forma incentivando uma violência. Eu digo no sentido de que, quer dizer, cadeirada pode dar, mas a facada é algo muito monstruoso, mas a cadeirada não, o tiro lá do ex-presidente dos Estados Unidos, lá, 3 tentativas não. Então é nesse sentido que eu estou falando, entenda bem, tá? Entenda muito bem o que eu estou falando, para não ficar nenhum tipo de equívoco. E o que eu acho de errado no que aconteceu, né, aqui, dando continuidade referente a Bolsonaro? O que eu acho de errado que aconteceu no 7 de setembro? O 7 de setembro, eu acho que a Paulista é um lugar livre, assim como outro qualquer, para as pessoas irem e fazer o que elas querem, dentro da medida do que é para ser feito. Eu acho que você colocar regras, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai, uma pessoa se coloca numa posição, eu estou falando agora do Sila Malafaia, na posição de falar quem sobe, quem não sobe no caminhão, que já começou aquela confusão toda antes para falar quem não, porque não pode, porque não vai, nesse caminhão aqui não sobe, nesse carro de sombra, aquela coisa toda. Já foi completamente errado, porque
se somos de direita, e se o Bolsonaro é de direita, e se todos aqueles que dizem que são de direita, tem que ter união. União. Um país dividido não prosperará. Isso daí é verídico e é bíblico também. Então eu acho que na Paulista foi algo assim que eu fiquei observando, que eu achei completamente errado a maneira que o Bolsonaro se posicionou, que o Silas Malafaia, eu achei completamente errado. Naquele exato momento, onde tinha um outro carro de som, e onde estava o carro de som do Silas Malafaia, aquele caminhão, aquele trio elétrico, tinha um outro carro de som, se eu não me engano, acho que é permitido 300 ou 400 metros, 500 metros, se eu não me engano, de distância de cada um, para um não atrapalhar o outro, né? Sendo que está todo ali no mesmo propósito, pelo menos várias e várias manifestações que eu fui, pelo menos eu vi isso daí, cada carro tem o seu som, né? Na medida da altura que não atrapalhe o outro. Só que eu percebi, o que eu percebi? Que naquele momento o Bolsonaro ele queria ser muito visto, observado, admirado, amado, idolatrado, e não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Você foi para lá com uma pauta, seria essa: o impeachment de um dos que faz parte do Supremo. Então o impacto seria esse. Se todos estavam ali com o mesmo propósito, tudo bem, tranquilo. Mas se de repente você viu que aquele carro de som estava com um som um pouco mais alto do que o som do carro que eles estavam, né? Porque ali era o centro das atenções. Só que não cabia todo mundo naquele carro de som, naquele caminhão. Tinha outros caminhões para isso. Então, outras pessoas conhecidas, deputados, pessoas, jornalistas estavam nesse outro carro de som. Eu acho que o mínimo e o máximo que deveria ser falado, no meu ponto de vista, o Bolsonaro deveria ter falado: pare um pouco, todos aqui, silêncio, um momento, por favor. Eu gostaria de pedir ao carro de som que está aqui próximo da gente, que abaixasse um pouco mais o som. Assim, o que nós falarmos aqui vai ser escutado e o que vocês falarem também vai ser escutado. Seria o correto, né? Seria uma maneira educada e uma maneira de não mostrar autoritarismo do jeito que foi mostrado. O que eu vi naquele momento e o que eu ouvi foi o quê? Ele estava falando, daqui a pouco ele se sentiu incomodado, como se alguém estivesse tirando o brilho da estrela. E de repente, alguém ali tinha que parar para só prevalecer ele ali. E não é bem assim. Então ele vai, para e diga: esse carro de som, arranca a bateria desse carro de som. Continuou um pouco de novo. Ele se achou incomodado, mas poderia ter conversado. Aí, alguém da polícia que tal, sabota esse carro. Vai lá, sabota. Então ele usou a palavra sabotar. Se você está numa manifestação de liberdade de expressão, e o seu foco é esse, é liberdade de expressão, você não pode pedir para alguém, a polícia ou segurança ou qualquer pessoa, ir lá e sabotar quem quer que seja. Primeiro que alguém não estava ali fazendo baderna, apenas um som estava mais elevado que o outro. Por que não verificar primeiro? Ou ele já sabia quem estava naquele carro de som? Eu acho meio complicado ele não saber quem estava naquele carro de som. Estava lá o Zambelli, o Marcos, que chama de super-homens, tinha um outro deputados e outras pessoas que estavam ali, porque lá no carro do Silas Malafaia, ele só queria que fosse quem ele quisesse. Quem ele não quisesse não subiria no carro de som e pronto, né? Então o que acontece?
Estava lá o Nunes, a Maria Helena, não é verdade? E aí, o Bolsonaro, ele queria um estrelato, e não é assim. Nós, povo brasileiro, nós temos que entender que o político, ele trabalha para nós que pagamos todos os políticos, todos, tudo que é público, somos nós que pagamos com os nossos impostos. Então, ninguém quer ter político de estimação. Eu não tenho, eu creio que você também não quer ter um político de estimação. Você quer alguém lá que executa e faça o trabalho muito bem feito, porque ele está sendo pago para isso. Não para ele ser estrela, o máximo dos máximos, não. Uma coisa é você gostar da pessoa, você respeitar, você admirar. Agora, idolatrar, não. Eu não idolatro o Bolsonaro, nem outro político nenhum. Apenas a gente tem que fazer as colocações do que está certo e do que está errado. Então, não precisava numa manifestação de liberdade de expressão, o qual está falando que quer o impeachment do outro, porque o outro está ultrapassando os limites. Então, o que acontece? Você pedir sabota, é uma palavra muito forte, sabota esse carro aí. Tudo bem, você já está falando, tal, isso já foi, tudo bem, está resolvido. Mas é o meu ponto de vista e creio que muitas pessoas, mesmo que é de direita, ou muitas pessoas que estão ali mais ou menos, que não é direita, né, mas está ali na observação para saber que direita é essa, se está indo por esse lado, se é bom ir por esse lado, se questionou por que essa palavra sabotar. Então, eu achei essa parte que ele usou assim muito errado, eu não gostei, eu achei que para um evento, que foi um evento político, né? Um evento político, o Nunes não apareceu, ficou jogadinho lá no canto, se escondendo, se esquivando, não tirou foto nenhuma com o Bolsonaro. Não é verdade? A Maria Helena não falou, mas ela falou antes nas suas redes sociais, alguma coisa ela gravou ali, mostrando que estava na Paulista, mas lá ela não falou, etc., mas estavam lá. Mas por que não, Nunes, logo que ele é de direita, né? Porque ninguém veio se declarando bolsonarista, não é verdade? Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. Então ele não tirou nenhuma foto ali com ele. É nítido, ninguém viu nenhuma foto com ele. Mas se escondido lá no cantinho. Quem estava lá pôde ver isso, muito bem isso daí, pôde observar isso daí, não é verdade? Vamos voltar agora para o Silas Malafaia. Eu fico imaginando e pensando quem Silas Malafaia pensa que ele é. A impressão que dá é que ele é dono de todas as pessoas que são cristãs evangélicas ou evangélicos. E não é assim. Evangélico não tem dono. Humanamente falando, não. A única pessoa que temos que ter temor, respeito, admiração, amor maior, supremo é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, devemos seguir, honrá-lo, né? Sempre com palavras, com ações, admirar. Esse sim, merece a gente ser seguidor dele, né? Ser discípulo de Jesus Cristo. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Agora, Silas Malafaia se colocando numa posição que ele é dono, que ele manda nos evangélicos, não. O Silas Malafaia não me representa e ele não é dono de mim. Eu creio que muitas pessoas que são evangélicas, que estiver vendo esse vídeo, vão entender muito bem. Ele não me representa. Porque, olha só, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, fala sobre a mansidão. Seja manso como eu sou, seja humilde. Veja lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, o que Deus fala sobre isso. Então eu acho que ele, conhecendo a palavra de Deus, ele grita muito. Ele fala de uma maneira de como as pessoas fossem dele, e as pessoas não são dele. Por que ele não segue direitinho a parte? Não juntais tesouro na terra, mas sim no céu. Por que junta tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consome, e o ladrão arromba e rouba? Por que ele não segue
essa parte aqui direitinho como a palavra de Deus fala. Por que querer ser dono das pessoas, querer mandar nas pessoas? Está completamente errado. Ele está sendo uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, ele não é verdadeiro. Não adianta você abrir igreja, templo, sinagoga, casa de oração, mas que deveria chamar casa de oração, e não ser um bom exemplo, e não ser um bom pastor para saber lidar com as ovelhas. Em 2002, o Silas Malafaia, ele estava simplesmente, eu vou falar sobre esse assunto, sobre um outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que o Silas Malafaia fez em 2002, quem ele estava apoiando e para quem ele estava orando e aonde ele estava com essa pessoa. É uma coisa muito interessante a gente saber. Se você estiver indo numa direção errada, você pode observar que você está indo errado e você mudar. Vai ser uma opção sua. Mas não adianta ficar, vai para lá e vai para cá, vai para lá. Não, tá aqui não é bom, não é coisa legal, isso aqui é coisa ruim, não tem uma direção boa, não faz parte da minha vida, os meus princípios, os meus caras estão, né? Eu não quero isso, vou mudar. Agora ficar, pula para aqui, pula para aqui. Não dá não, você tem que ter uma decisão. É igual a Deus, você tem que amar a Deus e odiar o outro. Se você for amar o outro, você tem que odiar, você tem que decidir. Você não pode ficar em cima do muro. Não é verdade? Então, a atitude do Silas Malafaia de toda hora, cada hora, olha, vídeo bomba, nossa, não perca, tal hora esse vídeo vai desmascarar. Só que ele fala gritando, eu não sei nem como é que ele tá, a garganta dele ainda, eu não sei como é que tá as veias, o cérebro dele ainda, porque ele grita, ele berra, mas tá lá, Mateus, cadê a mansidão? 11, 29, 30. Silas Malafaia, você, como pastor, deixa muito a desejar. E você que está me ouvindo, nós somos se você for lá em Ezequiel, se eu não me engano, é Ezequiel 34, vê tudo. A parte de Ezequiel 34, 10, mas você vê tudo. Você vê o que Deus fala sobre os pastores. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante você ler para você entender. Uma coisa que eu acho importante e que não deveria acontecer é você pegar a política e levar para dentro da igreja, sinagoga, casa de oração, templo. Mas vamos colocar como igreja, porque nós somos a igreja de Deus. Então, não acho certo. Você não tem que colocar na cabeça de alguém que você tem que votar em alguém porque eu acho que presta, porque é bom, você tem que votar, não. Você tem que buscar o currículo dessa pessoa, quem é essa pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Poxa, mas daí para frente ela se tornou uma outra pessoa, merece uma chance, como funciona isso? Tudo isso é importante. Então a gente tem que analisar bem cada detalhe, cada coisa, cada pessoa, antes da gente dar o nosso voto para essas pessoas. É muito importante para nós. Então, gente, eu falo para você, não vá porque o Silas Malafaia ou outro pastor mandou você votar esse crânio. Eu vi que Nunes e Tarcísio foi na igreja do Valdomiro. Por que não foram antes? Por que estão indo agora na época de eleições? Desde quando o Nunes sabe falar um versículo bíblico, ele sabe passar uma palavra de Deus, ele tem algo em mente para falar? Desde quando? Isso você tem que prestar atenção e entender de uma vez por toda. As pessoas não podem conduzir a sua mente no que você tem que fazer. Você tem que decidir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Quem é aquela pessoa que se merece ou não a sua confiança, o seu respeito, o seu voto, porque o seu voto é muito importante. Eu falo sempre isso, o nosso voto é muito importante. Uma vez você colocou alguém que não era para estar lá, vai ser muito difícil você voltar. E aí as consequências vêm. O seu voto tem consequências boas ou ruins, vai de acordo com o que você decidir, ou com o que você vai fazer com ele. Então a gente tem que entender muito bem. Então assim, não vá pelo que as pessoas estão mandando você fazer. Eu
Gosto de muitas coisas que o Bolsonaro faz, que ele fez. Teve o seu momento como presidente, muita coisa não fez, porque é ali, né? Costa Neto, Davi Alcolumbre, né? Rodrigo Maia, aquela situação, né? Aquela bolha, né? Aquela bolha qual eu já falei no vídeo anterior, e muitas vezes ele não podia fazer talvez o que ele queria fazer, porque não lhe era permitido, era sempre podado. Mas eu não jamais iria votar no Nunes, porque o Bolsonaro está apoiando e o Tarcísio está apoiando o Nunes. Não. Uma coisa é você admirar, gostar dentro da medida. Como eu falei, não ter um político de estimação, né? Outra coisa é você respeitar o que a pessoa fez, a sua trajetória política, etc. Outra coisa é eu fazer o que ele está mandando. Não. Olha só o que Jesus fala assim sobre os pastores, é muito interessante. Faça, olha só, o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que muitas pessoas que aí falam que são pastores estão totalmente no erro. Mas muitos deles te induz a chegar a Jesus Cristo. Por isso que ele fala, faça o que ele manda. Vai orar, lê a palavra, vai evangelizar, tá? Essas coisas. Mas não faça o que ele falou, porque Jesus sabe quem é cada pastor. Porque eles fazem muitas coisas erradas, obscuras, as quais você não vê. Então isso é muito importante pra gente. Gente, olha, eu vou voltar com mais um vídeo pra gente falar sobre política, sobre Cila Malafaia, sobre o Bolsonaro, Tarcísio, Nunes, sobre o Pablo Marçal e por aí vai. Bom, gente, eu quero pedir para vocês se inscrevam no meu canal, dá seu like e deixa um comentário. Estou começando agora, pega leve comigo, tenha paciência, que o mais importante é a gente chegar lá, a gente chegar em uma direção que é boa para todo mundo. A gente tem que ter sabedoria e entendimento, sempre, isso é fundamental. Mas curte meu vídeo aí, ajuda aí. Até o próximo vídeo.